Salve, guys! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí, manos. Nesse vídeo aqui, vamos estar fazendo um teste meio diferente aí. Vamos estar ranqueando, basicamente, as 3 unidades que vieram na atualização 26 aí do AG, beleza? Que veio o Itadori, Aizen e Yurrabarra, manos. Nesse vídeo aqui, vamos estar testando aí... Vamos estar botando em prática, né? E botando eles em teste, os 3, pra ver qual deles é o mais forte e qual realmente merece estar no topo do tier. Eu vou estar ranqueando todos eles 3, botando aí certos ranks no final do vídeo. Vamos ver aí qual vai ser o mais forte dele, qual vai performar melhor no final desse vídeo aí. Então eu tô aqui na conta do meu mano Carlos aí, o Toninho Tornado, que me emprestou a conta dele. Beijão aí pra tu, mano. Obrigadão demais. Certo, vamos lá, manos. Eu tô aqui, como vocês podem ver, ele é um pouquinho viciado, né? Um pouquinho viciado, mano. O cara já zerou o update todinha, tá ligado? Como se fosse nada. Ele tá aqui com Limit Break, ele tá com Ultima também neles aqui, beleza? Então eles vão estar, tipo, no potencial máximo deles. E a gente vai estar usando o artefato, que aparentemente é o melhor artefato do jogo, tá? Que é esse Infernal Spinal Blade aqui, se eu não estiver enganado, tá? Se não me engano, ele é o melhor artefato aqui do jogo. E eu acho que deve ter só um, né? Provavelmente. Então, provavelmente... Se eu não me engano, como ele tá no topo da tier, eu vou estar testando todos eles com esse artefato pra gente ver qual vai performar melhor em modos aqui no jogo. O primeiro modo que eu escolhi foi o World Boss, beleza? Pra gente tá fazendo teste. O primeiro boneco que eu vou estar colocando em teste aí vai ser o Itadori, depois o Aizen, depois o Yurrabarra, sempre nessa mesma sequência, beleza? Então, eu vou estar indo lá testar o Itadori primeiro, manos. Só lembrando que a dificuldade aqui vai estar no máximo e eu só quero ver qual vai ser a velocidade. A gente vai basicamente analisar a velocidade que ele vai matar o boss, beleza? Certo? Vamos estar selecionando aqui o Super Fast Wave. E eu vou estar até botando não se preocupem sobre a questão do artefato, tá? Eu vou estar voltando pro lobby e botando o artefato no outro personagem. Vamos estar começando aqui, vamos estar colocando ela. E vamos analisando a velocidade que ele vai matar esse boss, mano, ó. Aí ele deu um hit, basicamente. Demorou um pouquinho pra causar o dano. Vamos colocar o Subaru pra ele upar ele. Certo. Vamos ver. Ele matou rápido, tá? Mas aqui ele não vai ter nenhuma dificuldade pra solar, mano. E como vocês podem estar vendo aqui, eu posso mostrar aqui as passivas pra vocês, tá? O Itadori, ele basicamente tem essas passivas aí, onde... ele é meio que um Shinra, meio que a mesma vibe do Shinra, tá ligado? Como o Shinra já foi nerfado, então o Shinra atualmente é bem mais fraco que ele. Mas eu acho que o Shinra tá mais ou menos na mesma vibe que ele, tá ligado? Os dois são muito fortes, ele também tem Burn... Ele tem essas questões aí de ataque full away, 20% de chance de causar um ataque full away. Vocês podem estar dando uma lida aí, ele não toma stun também. Então eu tô passando aí devagar pra vocês estar dando uma lida aí nas passivas. E ele tem 2 ataques que basicamente meio que são 2 nukes, né? Uma que causa 1000% do dano dele e vai causar um burn. E também vai causar um dano em cima desse burn, né? 5% e tal, total damage no inimigo. Basicamente, eu tô tentando mostrar aqui pra vocês como funciona o boneco da forma mais rápida possível. E a gente tem o Desmantelar, o World Slash, que ele causa 60.000% de dano e inflige burn nos inimigos, tá? E ele causa isso aí também, tá ligado? Então, ele tá com o artefato aqui de Infernal Spinal Blade. Era pra ter colocado 2, mas eu vou colocar só um boneco mesmo, tá? Como ele tá de anciente, dá pra colocar 2, tá ligado? Mas não tem por que colocar 2, eu quero testar só de um mesmo. E essa aí é basicamente a força do Itadori, mano. Ele matou até que rápido o boss, tá? Era pra ter colocado logo o Subaru bem no começo. Vou fazer da mesma forma com os outros pra não ficar desleal, mano. Certo, galera? Chegamos na Wave 50 e o Itadori simplesmente fez com uma certa facilidade esse modo aqui, beleza? Ok, galera, tamo aqui já. E dessa vez será o Aizen, tá? Eu coloquei o Spinal Blade também nele. E agora vamos fazer o teste no Aizen, mano. Tá colocando ele aqui, o bichão já começa a full away. E ele já tirou uma certa porcentagem da vida do boss. Ele já deu o primeiro tapa, agora eu vou estar colocando o Subaru. E, manos, ele matou o boss praticamente na mesma velocidade do Itadori, tá? Ele demorou um pouco mais pra matar, mas ele matou praticamente na mesma velocidade. E ele tem aqui 16 milhões de dano com 1.7 de SPA, mano. Ok, ele é muito forte também. Ele também tem 2 habilidades. Também tem 2 habilidades, já vou dar uma lida aí pra vocês. E vamos aqui nas passivas, eu vou estar mostrando as passivas aí dele pra vocês. Rogue Oco Evolution tem 50% de chance de tirar um HP máximo, dar um HP máximo do bicho. Aparentemente, 75% de chance e tal. Dá uma lida aí, manos. É meio difícil explicar as passivas daqui pra vocês. E ele tem só 2 passivas, mano. Simplesmente só 2 passivas. O Itadori é uma bíblia, né? Toda vez que ele ataca, basicamente, ele tem uma 25% de chance de
tirar mais 15% da vida total do HP do inimigo, né? E, mano, isso aqui é muito forte, tá? Ele também não toma stun. Então vamos ver aqui pra segunda, pros ataques atual dele, pras ativas dele, né? Ele basicamente dá um stun em all for 35 segundos, ele dá um stun em geral por 35 segundos e causa 50.000% do ataque dele, mano. Isso aqui é bom demais, tá, galera? Bom demais. E nesse aqui, ele basicamente tem uma skill ativa que ele constantemente causa 1000% do dano dele em todos os inimigos no range, mano, no stage, né? Caraca, isso aqui é quebrado demais, tá, galera? Isso aqui é quebrado pra caramba, mano. Essa segunda aqui, tá? Deixa eu ver se tem alguma ativa, provavelmente não, mas ele tá causando meio quando ativo isso aqui, ele vai causar dano constantemente em todo mundo. Meio como aquela passiva do AV, tá ligado? Quando ele tem aquela rangezinha que ele causa o dano em todo mundo, tá ligado? Isso aqui é muito interessante, tá, galera? Um personagem muito forte, mano, isso é louco. Todos os personagens dessa update são realmente muito interessantes, mano. Só falta o Rabarra aí também ser um monstro que nem esses dois aqui são, tá ligado? Nem à toa que eles estão lá em cima na tier, tá ligado? Tanto como suporte, tanto como damage, tá? O Aizen, mano, é suporte e damage, mano. O homem é muito forte, tá ligado? Por causa desse stun dele aqui, claro, né? Mas é um cooldown gigantesco, mas ao mesmo tempo ele é meio que um suporte, meio que um damage total, né? É muito quebrado, mano. Muito quebrado de fato. E já chegamos aqui na Wave 50, mano. Conversando aqui sobre o Aizen. Caraca, o tempo passou rápido, mano. Que é isso, pô? Eu não mostrei o artefato, né? Ele tá com o artefato Spinal Blade, tá? Ok, galera, agora vamos pro teste aí do Yurrabarra e como sempre, eu acho demorando pra carregar as texturas do jogo, mano. Vamos lá. Vamos colocar aqui a Farmer e o Yurrabarra, vamos ver qual vai ser o dano inicial dele aí. 27, ele mais ou menos causou também um dano muito bom, mas não tão bom contra os outros, né? Caraca, mas ele quase não tem dano, né, mano? Incrível, vamos colocar ele aqui agora. Pronto, máximo upgrade, e ele tem simplesmente 19 milhões aqui, ele demorou bem mais pra matar o boss, tá, galera? Comparado com os outros, ele causou um dano inicial muito bom, porém ele demorou bem mais pra matar o boss. Esse aqui já pra mim já é o mais fraco por essa demora aqui que ele causou, tá? Por essa demora dele aqui, sem usar nenhuma ativa no caso, né? Provavelmente se usasse uma ativa mataria ele bem mais rápido, mas eu não quis usar a ativa, tá, galera? Vamos lá pras passivas dele aí, mano. Ok, também parece ser uma bíblia, né? Ele consome 10% da HP total. A gente converte Etat ataque buff, mano, certo? Ele meio que buffa, ele consome o HP do inimigo e converte em ataque buff, né? Com cap até de 2000%, interessante. É uma passiva, né? Aparentemente, não é uma ativa. Ele tem o The All Might aqui, que ele tem 50% de chance de dar um Predict. Com 5% de chance de dar o Predict, The Choose e tal, mano. Não dá pra entender isso aqui, tá, galera? Me desculpa, mano. E ele também é imune a stun. Eu tô tentando explicar ao máximo pra vocês, mas essas passivas aqui do AG não dá pra explicar direito, tá, galera? Me desculpem, mano. Vamos lá pras ativas dele, tá? Ele tem duas também. Todos eles têm duas. Esse aqui, a primeira ativa dele é a Sunk Altar, que é essa aqui. Ela basicamente dá 50.000% do ataque dele em damage e vai infligir slow de 50% por 60 segundos, mano. Muito bom, slowdown, né? Ele vai basicamente desacelerar todo mundo por 50% por 60 segundos, pelo que eu entendi, tá ligado? E esse aqui é uma skill que ele vai também causar constantemente 1000% de dano, 1000% e 111% de dano dele, do ataque dele, em todos os inimigos no range, tá ligado? Também é meio que a mesma passiva do Aizen, tá ligado? Ele é a mesma coisa do Aizen, só que o Aizen me pareceu ser mais interessante que ele por ele roubar vida, tá ligado? Ele meio que ele tem mais essa questão de lifesteal, né? De querer roubar a vida dos bosses, e isso pode ser bem mais interessante pra questão de matar boss. Como vocês podem estar vendo lá, que ele matou o boss bem mais rápido do que o Yurrabarra, tá ligado? Então, segundo a minha opinião aqui, o Yurrabarra aqui tá sendo mais fraco nesse modo aqui, pelo menos, tá, galera? Sem usar nenhuma ativa, no caso. Ok, chegamos na Wave 50 e o Yurrabarra também terminou uma certa facilidade, mano. Rapaziada, como segundo teste, mano, eu escolhi aqui o World Boss. Infelizmente, esse World Boss aqui não tá com o Shinra na rota, tá? Tá com, acho que com... é o Kong, se pá. Acho que é o Kong. Mas a gente tá levando eles aí pra fazer um teste aí. Só pra vocês verem como eles são realmente fortes, tá? Só pra vocês terem uma noção de que eu acho que nenhum deles vai ter alguma dificuldade pra solar isso aqui. Vou mostrar o artefato que cada um tá. Eu não vou levar o Spinal Blade, vou levar o artefato que o Carlos colocou aqui, tá? Esse aqui tá com esse artefato aí, o Abyssal Spine Reeve. E o Rabarra, ele tá com Dragon Imperial Blade. E o Aizen tá com
a Serafim Judiei Cator. No caso, foi eu que coloquei esse artefato aí. Foi o que eu achei aqui mais interessante pra colocar, beleza? Então vamos lá, mano. Colocar na dificuldade máxima e vamos ver se eles vão ter alguma dificuldade pra fazer. E lembrando que todos os artefatos eles estão com anciente, então dá pra colocar 2 bonecos. Eu vou colocar 2 pra gente conseguir segurar de uma maneira melhor, certo? Aqui já na fase, a gente vai colocar em Super Fast Wave, né? Vamos startar aqui pra começar a carregar o mapa, que o mapa aqui é todo bugado, mano. Carregue aí, bebê. Pronto, carregou. Agora vamos colocar aqui bem aqui na frente de onde saem os bichos lá, né? Vou começar com o Yurrabarra, beleza? Porque ele é o primeiro ali da lista. Vamos colocar uma aqui. Coloca um Subaru bem perto dela pra upar. Vamos colocar outra e coloca os 2 Yurra aqui, mano. Vamos ver se a gente vai ter alguma dificuldade ou não. Provavelmente a gente vai ter que usar a habilidade dele no boss, porque o boss tem bastante vida. Mas essa fase aqui é bem rapidinho, então dá pra a gente ver, tirando as dúvidas aí se ele vai realmente solar. Tá tendo dificuldade com os NPC, mano. Vamos ver aí, vamos ver. Esperar o boss aparecer, né? Vamos ver se a habilidade dele consegue matar esse boss sem precisar destruir esses trecos aí, tá ligado? Certo, galera, o boss apareceu. Eu vou estar usando essa Shank Altar aqui, que é o que causa mais dano, tá? Vamos ver se ela vai matar. No caso, já era pra ter usado, né? Aí, certo. Ele conseguiu com uma certa facilidade, tá ligado? Vamos ver agora o Itadori, mano. O Itadori aí, que é pra ser o mais forte da update aí. Vamos ver se ele consegue solar, né? Eu acho que sim, tá? Eu acho que não vai ter dificuldade alguma. Se o Yurrabarra não teve, imagina o Itadori, mano. Tá de sacanagem, mano. O bicho vai estourar esse boss aí, tá? Certo, ele já tá no máximo, agora é só esperar, tá, mano? Como vocês podem ver, o Itadori ele segura até melhor, mano. Na fase do Shinra, ela era mais interessante pra fazer, porque os bichos... Na verdade, ela não é nem tão interessante de fazer, porque os bichos vêm com 1 bilhão de vida no mais hard, né? Aí os bichos, assim, eles vêm com 1 bilhão de vida, então não dá nem pra gente usar a habilidade no boss, tá ligado? Normalmente os bichos, eles batem antes na base, mano. Esse é o complicado de levar, tipo, só um personagem, né? Se tu levar mais de um lá na fase do Shinra, com certeza tu consegue solar de boas, mano. Vamos esperar o boss aparecer. Ok, o boss apareceu. Vamos usar uma habilidade só dele, né? Vamos usar a mais forte, que é o Word Slash. Vamos ver o que ela vai causar nesse boss aí, mano. Apagou o boss também. Simplesmente, tá ligado? E a habilidade é muito forte, mano. Vamos colocar aqui agora com o Aizen, mano. Vamos testar o Aizen. O Aizen também com certeza vai conseguir solar isso aqui de boa, tá? Todos eles têm habilidade que causa muito dano, que é meio que uma nuke, tá ligado? Então eu acredito eu que nenhum deles vai ter alguma dificuldade, mano. Acho que a única dificuldade que um deles teria era de segurar esse começo, tá ligado? Que os bichos às vezes vêm com sei lá, se os bichos viessem com 2 bilhões de vida, 3 bilhões de vida, tá ligado? Ia ser bem complicado de segurar, mano. Isso porque eu não tô nem usando a personagem aqui, né? Essa aqui que mata o bicho com 50% da vida. Lá seria bem interessante pra usar, mas eu tô querendo usar só eles, tá ligado? O homem aqui tem uma range gigantesca, mano. Que é isso, pô? 223 de range, muita range, mano. É, muita range aqui nos padrões aqui não é nem tanto, né? Aqui a gente podia usar logo essa habilidade aqui, ó. Que ela causa dano contínuo, tá ligado? É um dano alto. Já dá pra eu ficar usando ela, tá ligado? Não, é esse Rado aqui que causa, pra falar a verdade. Eu usei a habilidade errada, mano. Será que vai matar? Acho que vai matar sim. Certo, matou. Fácil, 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 mano. Ok, guys. Chegamos a certa conclusão, né? Que o último lugar fica pra Yurrabarra com rank S aí, tá? Ele é um bom personagem, muito bom mesmo. Ele tem certas... Ele não tem um DPS tão alto quanto comparado com o Shinra da vida, ou com o Yuji, ou com o Aizen, tá ligado? Esses são muito fortes também. Porém, ele fica em último nessa lista. Em segundo lugar, a gente pode colocar aí o Aizen com SS, sendo muito forte aqui no jogo, tá? Mano, o homem tem um suporte bom, tem muito dano. Ele não se equipara, acho que ao Itadori e a um Shinra da vida, porém ele tem muito dano. E isso é muito bom, mano, muito bom. Meio que um suporte com dano, aquela ativa de stun dele é muito quebrada. Então ele fica no rank SS. E no rank God, junto com o Shinra, fica o Itadori. Que, mano, o bicho é simplesmente monstruoso, tá ligado? Ele acaba com a vida dos bosses com uma certa facilidade incrível, mano. Se você usar ele da forma correta, tá ligado? Você com certeza consegue fazer um combo junto com ele e com o Shinra, que deve ficar simplesmente absurdo, mano. De quebrado, tá ligado? Então, esse aí foi o vídeo, tá, galera? Ranqueando aí os 3 personagens muito fortes, tá, mano? Ainda bem que essa update trouxe personagens interessantes em vez da última update que trouxe só personagens bushes. Então, esse aí foi o vídeo, galera. E é isso aí. E Mugzinho vazando, manos.